Jornal Interativo sempre trazendo novidade para o público que nos assiste. Hoje nós trazemos aqui o Fernando Bernardo, é um jovem de 28 anos, alagoano, que mora há muito tempo pelo Brasil todo, roteirista, escritor, desenhista, ilustrador, quadrinista, artista plástico, sommelier, que é um especialista em vinho, degustador profissional, e desenhista do Tribunal Regional de São Paulo, na subseção de valores, onde desenha os réus estrangeiros. Também é retratista de juízes, de políticos, de pessoas da sociedade. Via de regra, usa tintas e técnicas dos mais famosos pintores da história mundial, como Rembrandt, Caravaggio, Van Gogh e outras pessoas. Aliás, esse final de semana ele vai ganhar um neném. Isso, meu Já filho. tem nome? Vincent. Vincent. Por quê? Em homenagem ao nosso querido Van Gogh. Vincent Van Gogh. Então tá aí, Fernando é especialista em retrato. Enquanto nós vamos conversando, ele vai fazer algum retrato e eu vou fazer algumas perguntas para ele. Claro. Beleza? E daí? Você pinta com técnica dos antigos pintores, mais renomados pintores do mundo? Então, eu tento ser o mais fiel a cada um deles, tanto em técnica de pintura quanto em material, em tudo que eles tinham na época e que hoje podem ser oferecidos a mim. Você faz uma pintura dessa, mas você não pode se dizer que você é um pintor que copia e assina as obras como o pintor. Não. Não é uma falsificação. Não, longe disso. Eu apenas faço uma reprodução, bem similar na verdade, mas eu apenas tenho isso como um hobby, digamos assim. Algo mais pessoal, mas é uma especialidade bem interessante, saber o que cada um deles oferece em suas técnicas originais. Van Gogh, Renoir, Rembrandt, Degas, todos eles eu tento buscar ao máximo a fiel obra que eles fizeram na época. Esses mestres, cada um tinha uma característica, tinha um estilo, tinha uma técnica totalmente diferente. Você consegue assimilar tudo isso, Fernando? Eu tento ao máximo. Rembrandt e Caravaggio eram do Barroco. Nós temos um pouco mais para frente, como eu fiz um desenho do Ingres, que já é neoclássico. Indo um pouco mais para frente, eu eu fiz algumas reproduções do Renoir, do Degas, Monet, que são impressionistas, e Van Gogh, que é neo-impressionista ou modernista. Então eu tento buscar sempre desde o início até os mais variados artistas mais recentes. Porém, uma das obras mais importantes que eu fiz para o Tribunal Federal de São Paulo foi uma alegoria da justiça, cuja obra eu pintei no estilo do Rafael Sanzio, que é um pintor clássico, 1520, ele faleceu. E você agora, recentemente, estava trabalhando como desenhista do Tribunal Regional de São Paulo. Isso. O que você fazia especificamente lá? Lá no Tribunal Regional Federal, subseção de Guarulhos, eu desenhava réus estrangeiros durante audiências. Enquanto eles estavam depondo, antes de receber a sua sentença, eu já fazia um retrato, um esboço, e em torno de 20 minutos concluía o seu retrato. Posteriormente, ficava para o Arquivo da Justiça, essa obra, para expor entre os seus consulados. Sendo que a maioria dos traficantes ou dos réus eram africanos, mas tinham dos mais variados países europeus também. E você, qual o tempo que você usava para fazer isso, que você tinha para fazer isso aí? Em média, cada audiência variava de 15 minutos a 1 hora. Então, para concluir um retrato enquanto ele estava depondo, dependendo da posição na sala de audiências, chegaria em torno de 15 a 20 minutos cada retrato. Você não faz um trabalho similar àquele que é apresentado no Roda Viva da TV Cultura, onde o pessoal está debatendo e está lá o artista desenhando as pessoas que estão envolvidas, os perguntadores, o entrevistado também. Você faz diferente, você retrata a pessoa. Então, é que eles fazem mais no estilo de charge e caricaturas. Eu faço um desenho bem mais realista. Na verdade, eu tento buscar cada expressão que tem a oferecer. Inclusive, lá no tribunal, em Guarulhos, subseção de Guarulhos, eu tentava pegar ao máximo a expressão dele durante a sentença. A tristeza, as lágrimas, a expressão de medo ou de ódio
tudo que eles tinham a oferecer naquele momento, sempre tentando pegar o máximo cada segundo de expressão que eles tinham a oferecer. Tá, você começou a ter noção desse talento seu com quantos anos? 7 anos de idade eu já começava a riscar os papéis de casa. Não tinha mais papel que eu não conseguisse riscar. Pegava contas, pegava cadernos de desenhos, agendas, tudo que era papel e lápis eu utilizava. E você foi estudar ou você desenvolveu essa técnica sozinho? Você é autodidata? Então, eu fui autodidata até os 18 anos de idade, quando eu entrei para a Quanta Academia de Artes, Vila Mariana, em São Paulo, e lá me especializei em desenho, narrativas gráficas, que é roteiro de histórias em quadrinhos, entre outras coisas, e histórias em quadrinhos em si. Aí, consequentemente e posteriormente, eu, em conjunto com escritores da cidade de Guarulhos, ilustramos um livro e também pegamos a peça que ele tinha e adaptamos para histórias em quadrinhos. Foi um trabalho fantástico, foram 110 páginas inteiramente ilustradas. Agora, você deve ter assim, um trabalho exaustivo no tribunal, você está pessoas depondo, passando por uma sessão de perguntas e respostas, daquela tensão nervosa toda. Você às vezes tem que fazer mais que um retrato por dia. Lá no tribunal, na Justiça Federal de Guarulhos, eu cheguei a fazer 3 em uma tarde, porque as audiências começam à tarde, a partir das 13 horas, e vão até às 17 horas mais ou menos. Então, mas sempre há um intervalo entre um e outro. Mas eu cheguei no máximo a fazer 3 nesse tribunal, na Justiça Federal. Porém, para o IBDC, Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, eu fiz em 2 dias mais de 30 retratos. Entre eles, Ives Gandra Martins, grande jurista de direito econômico. Fiz também o Roberto Rosa, que é ex-ministro e atual professor da UNB de Brasília, entre grandes outros grandes juristas e professores da USP, Mackenzie e PUC de São Paulo. Muito bom. Fernando é especialista em retratos. Se alguém quiser contratar teu serviço, como é que faz, Fernando? Eu tenho um Facebook, isso, Fernando Bernardo. Só? Apenas isso. A foto do perfil é uma exposição minha. E e-mail para contato: fbernardo.hq de hiato e de queijo @gmail.com. fbernardo.hq@gmail.com. E o telefone? O telefone é 011 9 6655 9794. Beleza. Então tá aí. Se alguém quiser fazer um contato com o Fernando para fazer um contrato de elaboração de um retrato, pode ser individual e de família também, né? Isso, independente do que seja, tudo nós conversaremos e trataremos de forma artística, o mais artístico possível, na verdade. Isso aí. E você pinta de acordo com o interesse técnico da pessoa também? Ou é um estilo seu que você usa nesses casos? Era isso que eu ia falar. Eu evito dar liberdade ao retratado. Tá. Eu prefiro mais tomar conta e controle da obra em si para ter digamos assim, realmente um controle, saber o que está acontecendo. E apesar de que o meu estilo é um pouco mais realista, então caso a pessoa não tenha interesse exatamente nisso, aí nós podemos conversar, mas não foge muito do que eu pinto. Um exemplo claro ninguém me peça um Romero Brito, porque eu não o farei. Se quiser uma obra com cor, eu posso fazer algum estilo do Van Gogh, mas Romero Brito, não. Eu só para ter uma noção de mais ou menos o que eu faço. Eu evito muito estilo porque eu acho muito... Não é que eu acho, eu acredito que seja pobre mesmo, artisticamente falando. Comercialmente é uma coisa, né? E enquanto nós estávamos conversando, fazendo essa entrevista, ele fez uns traços aqui do entrevistador José Narciso da Conceição Gesteiro, que vou receber aqui essa homenagem. Muito obrigado. Foi muito bom. Vou colocar no quadro. Prazer, foi todo colocar no meu escritório. E, por favor, quem puder acessar e compartilhar o vídeo e as informações,
Estamos agradecendo muito. Obrigado. Obrigado.